Fala galera, Hulenberg, Felipe aqui do canal Arquivos do Botafogo. A gente está agora com um projeto novo para criar novos quadros aí para o canal, então vocês devem ter várias novidades aí no canal do Arquivos para a gente poder resenhar, para a gente poder comentar, falar sobre o nosso Botafogo, né? Gerar aí conteúdo de qualidade para o nosso fogão. A gente vai ser um quadro de opinião, tá? Então a gente vai se concentrar muito em dar as opiniões sobre algumas notícias acerca do Botafogo, algumas expectativas, alguns anseios sobre o que está acontecendo com o Botafogo aí nas últimas novidades ou o que tiver de rolando com o Botafogo. Então, antes de mais nada, deixe seu comentário aí se você gostou, se você achou interessante essa ideia do quadro, um quadro mais voltado para a opinião. A gente vai deliberar aqui uma ideia de assunto e aí já partir para algumas opiniões. E deixa nos comentários aí, é muito importante a tua opinião, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente está sempre aí nas lives, né? Dia de sábado aí, a partir das 10 da noite, a gente está já aí na resenha forte com a galera da bancada do Arquivos, beleza? E hoje, nesse vídeo, na verdade, eu vou abordar um pouco mais sobre essa questão do Eduardo Freeland, né? Toda essa movimentação que aconteceu no Botafogo vem reverberando, as redes sociais estão empolvorosas dos botafoguenses, mas eu queria abordar muito mais sobre o Freeland, tá? Sobre a situação do Eduardo Freeland, agora ex-diretor executivo de futebol do Botafogo, que vem para assumir uma nova posição. O John Textor, né, ele fez essa mudança na diretoria executiva de futebol do Botafogo, né, entrou o André Mazuco no lugar do Eduardo Freeland. Só que o Eduardo Freeland não saiu do Botafogo, tá? O Eduardo Freeland, ele continua no Botafogo agora numa nova função, tá? Ele vem aí agora numa função específica da base, né? Ele vai assumir uma posição de liderança, ele vai ser praticamente um gerente da base do Botafogo. E por que isso é bom, tá? Vamos pensar o seguinte, o Eduardo Freeland, para quem não sabe, ele é um excelente profissional de base. Hoje, tranquilamente, a gente pode colocar assim, olha, vamos fazer um top 3 do Brasil em questão de base. Profissionais de base, categorias de base. O Eduardo Freeland facilmente é top 3. Facilmente, tá? Se não, o top 1. Ok? Ele é um profissional que já ganhou vários títulos em base. Ele, em 2016, foi campeão no Botafogo. Ele passou por Cruzeiro, ele passou por Flamengo, onde ele ganhou tudo. Então é um cara que sabe muito de base. Muito, muito mesmo, tá? E aí ele deu esse passo natural, né? Como profissional, ele quis dar esse passo para se aventurar no futebol profissional. E no que o Botafogo está se transformando hoje, o novo proprietário, né? Enfim, o futuro provável novo proprietário do Botafogo, que é o John Textor, entendeu que ele seria uma peça muito mais interessante na base. E ele aceitou esse desafio. Tanto é que as informações que chegam pra gente, né, é que ele vai estar viajando nos próximos dias aí, nas próximas semanas, para Londres, na Inglaterra, juntamente com o presidente Dorcésio, o presidente do futebol do Botafogo de Futebol Regatas, do clube associativo, para Londres para encontrar o John Textor. E aí eles vão visitar ali as instalações do Crystal Palace, né, que é o clube que ele detém 40% das ações, ele é um dos acionistas do clube, para verificar as categorias de base, todas as tecnologias aplicadas, toda a estrutura de base que o Crystal Palace tem, e é excelente, tá? Depois quem tiver curiosidade, coloca aí, CT da base Crystal Palace, vocês vão se surpreender. Então assim, o Crystal, ele tem uma estrutura maravilhosa, tá? É uma estrutura hoje que é considerada, assim, excelente. E aí eu acho que é isso que ele quer aplicar no Botafogo. Então ele vai trazer o Freeland para fazer isso. Para ele olhar essas novas tecnologias. Ele já é um profissional no meio de base aqui no Brasil, já reconhecidamente, ele tem já um reconhecimento, tá? Mas ele pode ser melhor. Então é um intercâmbio muito, muito interessante que ele vai fazer. Pode conhecer novas metodologias, novas tecnologias, novas formas de agir. E aí ele vai trazer isso, esse know-how que ele vai adquirir, ele vai trazer e vai aplicar aqui no Botafogo. Essa é a ideia. E a ideia, eu acho que maior, não só é estruturar o clube, a questão tudo, ICT, tudo isso, tá?
mas é criar uma identidade para o futebol do Botafogo. Eu acho que esse é o grande ponto. Criar uma identidade para o futebol do Botafogo. Como exemplo, pensa no Barcelona, né? Barcelona mesmo, Barcelona da Espanha. Pensa que no sub-10 do Barcelona, tá? Os garotos, eles começam a jogar, eles aprendem um estilo de jogo e eles, à medida que vão crescendo e vão subindo de divisão, o mesmo futebol se mantém. O mesmo estilo de jogo é aplicado. Então a gente não tem uma mudança brusca. Então não tem assim, olha, no sub-10 tem um jogo reativo, no sub-15 tem um jogo propositivo, no sub-17 já é um jogo mais de transição rápida. Então não tem diferenças. Os profissionais envolvidos nas categorias de base do Barcelona, eles têm um estilo muito parecido. Então a metodologia de trabalho deles é muito igual. Então quando o menino cresce, ele se torna um profissional, ele chega até a equipe profissional, ele já sabe exatamente como ele tem que se movimentar, o que ele tem que fazer, né, como ele tem que agir. Então isso é uma identidade. Eu acho que a ideia é essa, é criar uma identidade, qualificar esses meninos, né, dar uma estrutura bacana para eles, mas é dar uma identidade, é fazer com que o clube seja uma referência para a base aqui no Brasil, acredito eu, tá? Nos próximos anos, não é a curto prazo, talvez algo para médio e longo prazo, mas é algo que qualquer menino, qualquer família vai olhar o Botafogo e vai falar, interessante, eu acho que é melhor levar ele para o Botafogo. Então a gente tem esse tipo de visão, não só aqui de jogadores nacionais, que a gente tem muito talento, inegavelmente, mas também pegar isso de jogadores de fora, né? Jogadores estrangeiros, jogadores africanos, jogadores europeus, jogadores asiáticos, enfim, tá? De várias etnias. Então a ideia, como o próprio John falou, vocês bem lembram, é internacionalizar e fazer com que o Botafogo tenha vários tentáculos, por assim dizer. Então é abrir a mente, ter uma visão muito mais macro da coisa do que o que a gente tinha, que era uma visão micro. Então é uma nova fase do clube. Eu desejo muita sorte ao Eduardo Freelon, tá? Eu acreditava, vocês talvez que acompanham aqui, quem não acompanha, colhem lá na nossa resenha semanal, dia de sábado às 10 da noite, tá? Aqui no Arquivos, a live aí com a bancada toda da galera. Eu sempre falei o seguinte, o Botafogo, tá? Ele precisa criar uma identidade de jogo, mas não só isso, é trazer novas tecnologias e se modernizar. A gente estava parado no tempo, né? A verdade é essa. Então eu acho que a gente precisa agora entrar no século XXI. Entrar no século XXI porque a gente já perdeu muito tempo. Outros do nosso próprio estado, Fluminense, Flamengo, Vasco, eles já têm estão em um outro nível. Todos eles, por exemplo, têm CT, né? A gente não tem. Então o Eduardo Freelon tem muita responsabilidade na base do Botafogo agora. Porque é onde vai surgir os grandes talentos, onde você vai poder garimpar não só jogadores que vão agregar tecnicamente a equipe, tá? Como também financeiramente. É óbvio, né? É um negócio agora e, claro, qualquer negócio visa lucro. Então, eu desejo toda a sorte do mundo Eduardo Freelon. Eu acho que ele poderia ser um ótimo coordenador, gerente de futebol no profissional. Talvez ali uma coisa mais de ficar próximo aos jogadores, né? Fazer uma coisa desse tipo. Ser um cara mais próximo ali da resenha, de você orientar, fazer um trabalho motivacional, como a gente viu, por exemplo, né, naquela série Acesso Total Botafogo ali do Sport TV, né? Mas ele foi redirecionado e aceitou esse desafio, né? Eu acho que tem muitas possibilidades e por que não, né, ele se destacar no que ele é excelente. Ele é excelente na base, ele sempre foi, né? Todo mundo que conhece um pouco de base sabe que ele fez trabalhos muito bons. Então, por que não agora nessa nova fase do Botafogo ele pegar e exponenciar, né, essa qualidade dele da base na base do Botafogo? Fazer com que você possa angariar jogadores de qualidade, dar uma estrutura bacana para esses garotos e fazer com que esses jogadores possam dar retorno, técnico, é óbvio, mas também financeiro, que vai ser muito importante. É a galinha dos ovos de ouro, eu acho, do Botafogo. Eu acho que a gente vai ver muito isso. O retorno que o Botafogo vai ter em termos financeiros vem e virá da sua base. Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, fazer aquele paranauê todo.
ativa o sininho para você não perder novidade aí. A gente está trazendo outros conteúdos aí para o canal. Fica ligado, cola com a gente aqui. Vou ficando por aqui. Saudações alvinegras. Um abraço.